Olá pessoal, vamos ver mais um vídeo sobre o horizonte da Terra plana e da Terra esférica. Os navios somem atrás do mar. Um estudo sobre o afastamento dos navios nos modelos plano e esférico da Terra e o efeito visual que ele causa. Vamos começar com a Terra plana. Imaginem um solo plano ou mar e uma pessoa aqui olhando paralelamente à superfície da Terra plana. Nós sabemos, da perspectiva, que essa linha verde tracejada, ela aponta para o ponto de fuga da perspectiva, que fica no nível dos olhos do observador. Tudo que está abaixo dessa linha vai parecer que sobe para o ponto de fuga, né? E tudo que estiver acima parece que desce para o ponto de fuga. Então, como o céu está acima e o solo ou o mar estão abaixo, o horizonte vai ficar no nível dessa reta tracejada, porque é lá que a Terra encontra o céu. Então, nós temos na Terra plana um horizonte muito distante, no infinito. Se a Terra plana for finita, o horizonte dela será a borda, que também estará muito longe na maior parte dos casos. Então, muito importante na Terra plana é a informação de que na Terra plana não existe um horizonte próximo do observador. O horizonte da Terra plana é um só e está no infinito. Nós vamos fazer um teste agora de afastamento de um objeto de um observador. Esse objeto azul aqui pode ser, por exemplo, um navio, e nós vamos fazer um teste de visibilidade em cada caso, em cada distância. Como saber se a pessoa está vendo todo o objeto? Basta verificar se os raios de luz que partem do topo e da base do objeto chegam aos olhos do observador em linha reta. Assim, se nós temos retas ligando diretamente, sem impedimento, o topo e a base do navio aos olhos do observador, ele está vendo o navio por inteiro. Perfeito? Então, objeto totalmente visível. Agora, nós vamos aumentar a distância. Como não temos espaço de trabalho aqui na tela, nós vamos recuar um pouco a câmera. Vamos chegar um pouco para trás para que possamos ver a cena ampliada para poder dobrar o tamanho dessa distância aí. Vamos lá, vamos pegar aqui, ó, recuando a câmera. Tá? Vocês viram que nada mudou? Nós temos aqui a mesma proporção. A câmera foi recuada e agora nós podemos duplicar a distância do navio. Vamos fazer o teste de visibilidade. Qual é a conclusão? Objeto totalmente visível. Vamos novamente recuar a câmera, duplicar a distância, fazer o teste de visibilidade. Olhem lá. Objeto totalmente visível. Novamente, recuando a câmera, duplicando a distância, nós temos o teste de visibilidade mostrando que o objeto continua totalmente visível. Mais uma vez, olhem lá. Recuamos, duplicamos a distância e temos a visibilidade integral do objeto. Aí está, totalmente visível. O que nós vamos perceber é que por mais que o navio se afaste do observador numa terra plana, ele sempre é visto por inteiro. Não há como impedir que o raio de luz que parte da base do navio chegue aos olhos do observador. Porque esse raio de luz ele sempre sobe. Ele sai do chão ou do mar
e vai até os olhos do observador que estão acima do mar. Então não há como colocar o planeta na frente deste raio de luz. Perceberam? Então a conclusão aqui na Terra plana é que o nosso teste provou que a Terra plana não tem um horizonte próximo e é impossível que um objeto fique oculto ao se afastar de um observador. No caso de um grande afastamento, pode acontecer que o objeto se torne visualmente pequeno ou embaçado pela densidade atmosférica, mas um instrumento de aumento de imagem, se puder mostrá-lo, sempre o fará por inteiro. Entenderam? Se na Terra plana o objeto ficar longe demais, ao ponto de não ser visto a olho nu, podemos usar um telescópio e ele sempre vai se mostrar por inteiro. Ok? Então vamos fazer agora a mesma coisa numa Terra esférica. Será completamente diferente. Vamos colocar uma pessoa aqui e olhem só. Se a pessoa olhar paralelamente ao solo onde ela está pisando, ela vai olhar para o céu. Se ela quiser ver aquele ponto onde o planeta encosta no céu, ela tem que olhar um pouco para baixo, assim. Estão vendo? O olhar dela está para baixo, porque a reta verde parte da altura dos olhos do observador e tangencia a Terra esférica na altura dos pés do observador. Então, essa reta verde tracejada desceu. E este ponto aqui é muito importante, porque ele é o horizonte na Terra esférica, que é onde o céu e o mar, ou o solo, se encontram. Perfeito? Então, é totalmente diferente na Terra esférica. Nós temos que na Terra esférica existe um horizonte próximo do observador. Tudo vai mudar por causa disso. Então vamos ver aqui, vamos colocar o observador e o navio. Vamos fazer o teste de visibilidade. O veredito é objeto totalmente visível. Agora vamos colocar o navio aqui exatamente na linha do horizonte. Fazendo o teste, o que nós temos? Objeto totalmente visível. Já deu para notar que qualquer posição que o navio ficar entre o observador e o horizonte, ele sempre será visível por inteiro. Mas algo diferente acontece quando o navio se coloca além do horizonte. Aqui, por exemplo. Vejam o que ocorre com o raio de luz que parte lá de cima do navio e vai até os olhos do observador. Não tem impedimento algum, correto? A pessoa está vendo o topo do navio. Mas olha o que acontece com a reta que parte da base do navio e vai até os olhos do observador. Esta reta vermelha, tracejada, ela está interrompida pela própria Terra. Não existe um raio de luz que possa partir da base do navio desimpedido até os olhos da pessoa. Então, essa pessoa só está vendo a parte de cima do navio, a parte de baixo ela não vê. Então, nós temos aqui um objeto parcialmente visível. E o que acontece se agora o objeto for colocado ainda mais distante? Neste caso, a reta que sai lá de cima do navio e a que sai lá de baixo, todas indo para os olhos da pessoa, elas são impedidas de chegar lá pelo próprio corpo da Terra. Não existem raios de luz que saiam das extremidades do navio e que cheguem aos olhos da pessoa. Este objeto está totalmente invisível. Então vamos à conclusão para a Terra esférica. Nossa análise mostrou que a Terra esférica tem um horizonte próximo e que os objetos ficam visíveis por inteiro se estiverem antes dele, mas começam a desaparecer de baixo para cima se estiverem depois dele. Quanto mais longe, menos se vê dos objetos que ultrapassam o horizonte. Além de certo ponto, eles desaparecem por completo.
Então vamos fazer um teste. Comparação dos modelos com a realidade. Vamos agora ver duas cenas e comparar com os casos que analisamos, para que possamos decidir qual é o modelo de formato da Terra que produz resultados mais próximos do que podemos observar no mundo real. Olhem esta cena. Nós vemos o mar e vemos o céu. Logo, esta linha é a linha do horizonte. A dúvida é: este horizonte é próximo ou é no infinito? Isso decide o formato da Terra. O que nós temos aqui à esquerda? Um navio antes do horizonte visto por inteiro. E o que temos ali atrás? Um navio depois do horizonte visto parcialmente. Estão percebendo que esse horizonte não pode ser o horizonte da Terra plana? Se ele fosse o horizonte da Terra plana, ele estaria no infinito. E o navio estaria além do infinito. E como que nós podemos ver um objeto além do infinito? Ele seria um ponto. E ele está muito bem visível. Só que a parte inferior está escondida pelo mar. Por incrível que pareça. Mas é o que nós estamos vendo aqui. Ok? Olha outra cena aqui semelhante. O que nós temos lá? O mar e o céu. O horizonte está aqui. O mar está calmo. O que nós temos lá? Um navio, depois do horizonte, visto parcialmente. A parte de baixo sumiu. E não adianta usar um telescópio, zoom, querer ampliar a imagem para ver a parte de baixo do navio, que isso não existe. Não há meio de mostrar aquela parte do navio que está escondida pelo mar. A ampliação que um telescópio e uma câmera fazem, ela é feita somente com a imagem. Nada muda na imagem a não ser o tamanho. A imagem aumenta. Na verdade, esta imagem já está muito ampliada. Ela é um zoom. E o que nós temos? O navio escondido. O zoom não traz a visibilidade do navio novamente. Isso não existe. Ok? Então, vamos à nossa conclusão final. Notamos que o mundo real tem um horizonte próximo e que os navios começam a desaparecer além dele, de baixo para cima. Tudo o que vimos na prática são provas de que a Terra tem um formato esférico. A hipótese de formato plano para a Terra não é compatível com as observações simples que realizamos. Ok? Então, até o próximo vídeo. Prestem muita atenção no que eu fiz aqui. Eu espero que ajude algumas pessoas a se libertar do engano plano. Até mais.